Bom, eu quero iniciar dizendo o seguinte: todo mundo tem uma mensagem. Todo mundo tem uma mensagem. Você transmite isso pela sua postura, pelo seu tom de voz, pela maneira que você veste, pelo seu comportamento, pelas suas escolhas, suas decisões. Você está transmitindo uma mensagem. Tudo que você faz, tudo que você fala, a maneira como que você olha, está transmitindo para o mundo algo que você é, aquilo que você é e aquilo que você valoriza. E eu parei para pensar o seguinte: e Jesus? A vida de Jesus. O que ele buscava transmitir? O que Jesus estava transmitindo com a sua vida, com a sua rotina, com o seu cotidiano, com o seu comportamento, com as suas atitudes, com as suas reações, com os seus olhares, com as suas palavras? Que mensagem ele estava transmitindo? Dentro desse parênteses, eu me fiz a seguinte pergunta: o que Deus espera de mim e de você? O que Deus espera de nós? O que Jesus espera de nós? Essa é a mensagem dessa noite. Eu quero ler alguns pontos que eu escrevi aqui antes de dar prosseguimento à mensagem. Ele nasceu para estar entre nós e ele morreu para habitar dentro de nós. E ele ressuscitou para operar através de nós. O seu nascimento nos trouxe esperança. A sua vida nos mostrou um exemplo. A sua morte nos demonstrou a sua entrega. A sua ressurreição nos revelou o seu poder. E a sua ascensão nos comissionou em amor. Ele nasceu para nos mostrar o quê? Ele viveu para nos mostrar como. Ele morreu para nos mostrar o porquê. E ele ressuscitou para nos mostrar quando. Aqui nessa igreja, a um ponto, nós temos também uma mensagem. A nossa mensagem é o Rei e o Reino. Jesus é a nossa mensagem. Jesus é a perfeita teologia. Não interessa o que você acha, não interessa o que eu penso. Muito se discute sobre pontos de vista e interpretação de versículos, contextos, a respeito de verdades bíblicas. Não me interessa, eu não estou interessado com isso. O Evangelho não cresce com opiniões, cresce com revelação. Então, revelação do quê? Eu preciso observar a palavra através das lentes do estilo de vida de Jesus. Jesus é a perfeita teologia. Jesus é o início, Jesus é o meio, Jesus é o fim. É por Ele, é para Ele e por Ele todas as coisas. Posso ouvir um amém? Quantos concordam com isso? Essa é a nossa mensagem. Não entregamos a Deus, não respondemos a essa oferta que Ele nos deu, a esse estilo de vida, a essa mensagem de Jesus. Nós não respondemos essa mensagem com o que nós achamos, com o que nós pensamos. Não entregamos mediante ao que achamos, mas ao que Ele quer de nós. Deixa eu te dar uma ilustração. Por diversas vezes, o pensamento de paternidade permeou meus pensamentos. Sobre como deve ser a paternidade ideal. E observando alguns fenômenos sociais, observando geração após geração, eu fiz um estudo de gerações e eu percebi alguns padrões ali, são observações para outro momento. Mas uma coisa eu quero destacar aqui, que geração após geração buscava ser um pai para o seu filho, ou exercer a maternidade ou a paternidade sobre os seus filhos, usando um parâmetro dos seus próprios pais. Então nós balizamos a nossa conduta enquanto pais mediante o parâmetro dos nossos próprios pais. Estão me alcançando? Então, se meu pai foi bem em alguma coisa, eu quero reproduzir isso para o meu filho. Se meu pai foi mal em alguma coisa, eu quero corrigir isso para o meu filho, né? Queremos corrigir aquilo que nós sentimos que não foi legal. Sim. Não é isso? Mas o Espírito Santo me levou a crer que isso está errado. Que não devemos balizar a minha postura, a minha abordagem enquanto pai, baseado na experiência que eu tive. Eu tenho que basear isso mediante a necessidade do meu filho. Entendeu? Porque pode ser que eu me autoavalie e diga, caramba, eu estou sendo o melhor pai do que meu pai foi para mim. Estou legal.
pô, maneiro, estou bem na fita. Mas pode ser que isso não esteja satisfazendo a necessidade do meu filho. Logo, o meu sucesso não é medido pelo minha referência, mas pela a necessidade que eu vejo. Ou seja, não é sobre aquilo que eu penso, é sobre aquilo que eu vejo. Qual é o parâmetro? O filho. O filho é o parâmetro. Da mesma maneira, a nossa vida, Jesus é o parâmetro. O filho é o parâmetro. Não importa o que eu penso, importa o que eu vejo na vida de Jesus. Porque muitas vezes a gente oferta a Deus achando assim, cara, eu vou ofertar isso aqui. Eu vou ofertar esse recurso, eu vou ofertar o meu tempo, eu vou ofertar a minha atenção, eu vou ofertar o meu talento, porque eu acho que eu tenho que entregar isso aqui. Não devemos basear e nortear a nossa vida mediante o que a gente acha que a gente tem que fazer. A gente tem que olhar para o filho. Olhe para o filho e responda à entrega do filho. Vamos ler Atos capítulo 1. Vou ler com você agora. Segue a minha versão. Vem comigo. Depois de sua morte, ele se apresentou vivo a eles, ele Jesus, em diferentes lugares por um período de 40 dias. Fala comigo, 40 dias. Nesses encontros face a face, ele nos orientou sobre assuntos concernentes ao reino de Deus. Entre os encontros e refeições, fala refeições, ele nos aconselhou a não deixar Jerusalém, mas a esperar pelo que o Pai prometeu. A promessa que vocês ouviram de mim. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, e isso vai acontecer logo. Vamos lá. Entre o dia que Jesus morreu e o dia que ele ascendeu aos céus, foi uma janela de 40 dias. Eu quero que você pense comigo agora. Se você só tivesse mais 40 dias de vida, você foi noticiado o seguinte, olha, você recebeu um diagnóstico, você só tem 40 dias de vida. O que você faria? Com certeza você ia orientar a sua vida para conversar com pessoas importantes para você, tomar algumas decisões, arrumar a casa para a sua ida. Ida para o próximo nível, ida para a glória. Amém. E aí o que acontece? Jesus teve 40 dias. E esse versículo aqui está dizendo que ele usou esse tempo para ter alguns encontros, encontrar com algumas pessoas, conversar com algumas pessoas e fazer refeição com algumas pessoas. Olha que interessante. Você sabia que os discipulados de Jesus eram sempre acompanhados de uma boa refeição? Não existe cristianismo sem mesa. Porque é tempo de intimidade. É tempo que você desbloqueia todas as suas resistências, que você estimula o seu corpo de todas as maneiras. Ele esteve em diferentes lugares por um período de 40 dias. Nesses encontros face a face, ele orientou sobre assuntos concernentes ao reino de Deus. Através de encontros e refeições, ele aconselhou. Ele deu orientações, ele deu conselhos. Aconteceram alguns episódios durante esses 40 dias. Eu quero te chamar a atenção para um em específico. Deus tem uma mensagem para nós essa noite, amém? Deus está falando aqui. O que Deus vai falar aqui, o que Jesus vai falar ao seu coração, vai fazer o seu coração queimar. Assim como os discípulos que estavam no caminho de Emaús e ouviram as palavras de Jesus, ao ouvir essas palavras, esse foi um desses episódios, o coração deles queimou. E eu estou dizendo que isso vai acontecer aqui essa noite. Você vai ouvir a voz de Deus de uma maneira especial hoje. E isso vai fazer alguma coisa acender no seu interior. Isso vai iluminar o seu propósito. Isso vai aquecer o seu amor. Isso vai consumir os seus medos e a sua incredulidade. Isso está prestes a acontecer nessa noite, nesses próximos instantes. Primeira coisa, antes de eu falar sobre esse episódio, eu quero dar só um plano de fundo rapidinho. Você vai se lembrar que uma das últimas coisas que Jesus fez foi comissionar os discípulos dizendo: ide por todas as nações e fazei discípulos. Ele não falou, fazei admiradores.
Ele não falou, fazei seguidores. Ele falou, fazei discípulos. O que é discipulado, minha gente? Discipulado é o processo de formar Cristo nas pessoas. Não estamos aqui para nos tornar pessoas melhores. Não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para nos tornar semelhantes a Jesus. Você está aqui essa noite, num processo, em algum ponto da jornada, de se tornar semelhante a Jesus. O Espírito Santo está atuando dentro de você. Está te inspirando a você matar a sua natureza terrena, morrer para si mesmo e viver para Ele. Cristo viver em você. Cristo em nós é a esperança da glória. Então, o processo de discipulado, ele acontece pela formação de Cristo, não é em mim, é em nós. Não existe cristianismo sozinho. Ninguém vive sozinho. Nem Deus vive sozinho. Falei isso ontem. Deus é uma família, Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele nos deu essa oportunidade, na igreja, de nos tornarmos semelhantes a Jesus, todos, e andarmos juntos nisso. Agora, tem pessoas que estão numa altura da caminhada e outras nem tanto. Esses dias eu estava observando o pé de limão siciliano, que eu sou apaixonado, e eu estava observando, percebi nitidamente, porque a fruta é bem amarela, né? Você já viu limão siciliano, ele é bem amarelo. E quando você olha para o pé, existem algumas frutas do mesmo pé, que estão saindo às vezes até do mesmo galho. E uma está verde e outra está amarela. Tipo, não há uma padronização. Não está tudo amarelo. E pode ser que se tudo tiver amarelo, já tem algumas podres. Porque cada um tem o seu momento de florescer e frutificar. Cada um está no estágio de maturidade, de intimidade com Deus. Assim era com os discípulos. Os discípulos, tinham alguns que eram mais íntimos de Jesus, outros nem tanto, mas também eram íntimos, também tinham comunhão com Ele. Beleza? Por que eu estou colocando esse ponto? Porque todos nós somos chamados a sermos discípulos. Não há espaço no reino de Deus para admiradores ou observadores. Se você é um admirador ou observador, você não está no reino de Deus. Ficou claro para você? Então, o convite de quem entra no reino de Deus é para os filhos. Bill Johnson diz, muitos creem o suficiente para ir para o céu, mas não o suficiente para entrar no reino. Pensa nisso. Nós somos chamados a viver a realidade do céu aqui na terra. Eu sou chamado, você é chamado, você é convidado, você está sendo desafiado. Você precisa morrer para você e viver para Jesus. Segundo ponto, todos tinham níveis diferentes de intimidade, mas todos com certeza tinham tarefas. Nem todos tinham a mesma intimidade, mas todos tinham tarefas. Todos são discípulos, todos no processo de se tornar semelhantes a Jesus, para ser como Ele, fazer o que Ele fez. Nem todos estavam no mesmo nível de intimidade, nem todos estavam no mesmo ponto da jornada, mas todos tinham tarefas. Todos tinham um lugar nessa missão. Vou te dar um exemplo. Judas era o tesoureiro, não era isso? Outra tarefa. Pedro era o líder dos demais discípulos. Ele era o mobilizador. Jesus falava, reúne a galera e faz isso. Reúne o pessoal e faz aquilo outro. Agora, quando Jesus foi multiplicar os pães e peixes, ele chamou Filipe, que não estava entre os 3 mais íntimos. Ele deu aquela missão incrível, aquele desafio incrível de viver o sobrenatural para Filipe. Então, cada um tinha uma missão, um lugar. Você tem um lugar. Vou repetir. Você tem um lugar.
Você tem um papel, você tem uma função, você tem uma incumbência. Se você não está exercendo isso, você está prejudicando o corpo. Não vou colocar assim. Você está deixando de contribuir para a causa. E o seu lugar está vago. A sua parte está deficiente. O corpo sente falta da sua contribuição. Acho que eu falei melhor agora. Se todos temos uma contribuição, se Deus fala através de todos, então uma parte do que Deus está falando nós não iremos ouvir se você não se posicionar. Se Deus está falando através de todos, então uma parte do que Deus está falando nós não iremos ouvir se você não se posicionar. Nós somos chamados para ser uma família. Família. Lá em casa, todos têm intimidade comigo. Todos têm tarefas lá em casa. Benjamin tem tarefa, a Daça tem tarefa, Isabela tem tarefa, Camila tem tarefa, eu tenho tarefa. Se eu não faço a minha tarefa, que é jogar o lixo fora, vai amontoando. Vai amontoando. Imagina se eu resolvo, estou desanimado. Estou triste. Que acontece, não acontece? Eu não posso deixar de desempenhar o meu papel por causa do meu estado de espírito. Por quê? Alguém não vai jogar o lixo. Agora, o que pode acontecer? Pode ser que você esteja num momento que você está impossibilitado de exercer aquilo. O que você precisa fazer? Se comunicar. Ou pedir um favor. Cara, você pode quebrar um galho para mim hoje? Ou essa semana? Eu preciso viajar, eu preciso dar prioridade para umas outras demandas. Eu não estarei em casa para cumprir o meu papel. Por exemplo, Isabela tinha o papel de levar as crianças para a escola. Ela entrou um projeto nesse semestre de ocupar parte da sua semana na faculdade de Niterói. Então, ela não pode cumprir o papel dela, que a gente combinou, de levar e buscar as crianças na escola. Logo, Deus abençoou um ser iluminado chamado Camila de Bossan, que nos ajuda a cumprir parte desse papel. E eu cumpro outra parte. Muito obrigado, Camila. Onde você quer que você esteja. Está ali. Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, todos nós temos o nosso lugar e a nossa contribuição. Agora eu quero te abrir os olhos. Imagina lá, Jesus formou uma equipe. E ele deu atribuições a cada um. Beleza? E aí ele pega o líder da equipe e fala, cara, essa é a sua missão. E justamente o seu maior investimento se torna a sua maior frustração. Porque Jesus teve 80% de engajamento dos seus discípulos. Um traiu e se matou e o outro negou. Agora, o que negou era justamente o líder. Era justamente o cara que tinha que puxar o bonde. E ele fez isso, ele puxou o bonde, mas puxou o bonde para o lugar errado. Ele estava a 140 quilômetros de Jerusalém. Jesus morreu, estamos nessa janela de 40 dias, e Jesus escolhe ter alguns encontros, e um deles é Pedro. E esse cara, ele vai justamente para onde não era para ir. Ponto 1. 140 quilômetros longe de Jerusalém, mais ou menos, daqui de Nova Friburgo a Barra da Tijuca, andando. E ele não vai sozinho, ele leva alguns consigo. Ele cumpre o seu papel de liderança, mas para fazer coisa errada. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? E aí, ele leva aquele bonde, para quê, gente? Não só para o lugar errado, mas para fazer a coisa errada. Ele volta, eu ouvi isso essa semana, de um pastor, e eu achei muito curioso. Ao invés de ter cheiro de gente, ele volta a feder peixe. Deus chamou ele para estar entre as pessoas. E ele voltou para feder peixe. E o que acontece nesse projeto dele? Dá errado o projeto. Ele vai e pesca a noite inteira. Cara, quando você quer fazer alguma coisa, longe do que Deus quer para você, na hora errada, no lugar errado, meu irmão, não vai dar certo. Ou, corda, não vai dar certo.
Aí, você imagina, você já teve uma frustração? Você já investiu muito? Deixa eu te dar um panorama aqui. Cara, vem comigo. Você imagina só, um projeto da eternidade, sabe? Porque a Bíblia fala em Hebreus que o Cordeiro foi imolado antes da criação, da fundação do mundo. Então, assim, um projeto da eternidade, que é a vida, o nascimento, vida e morte de Jesus. Um grande projeto do céu, o céu inteiro mobilizado nesse projeto. E aí Jesus nasce, cresce, com 12 anos ele comunica que ele está envolvido com os assuntos do pai dele, já tinha consciência de que quem era o pai dele e que assuntos ele deveria estar envolvido. E ele passa ali um período que a Bíblia não relata para a gente, mas provavelmente aprendendo, crescendo, evoluindo. E Jesus, ele não começa a fazer uma revolução quando ele tem 21 anos, com 18 anos, nem com 25 anos, nem com 27 anos, nem com 28, nem com 29, apenas com 30. Sabe por quê? Porque na cultura judaica, ninguém podia liderar nada com menos de 30 anos. Ninguém poderia ser estabelecido como mestre e fazer discípulos com menos de 30 anos. Jesus precisou esperar até os 30, vem comigo. Esperou até os 30, tipo, imagina, caraca, ainda falta... Já teve que esperar alguma coisa? Pô, ainda falta 2 anos. Acho que quem faz faculdade tem um pouco dessa noção, né? Pô, já fiz 2 anos, faltam 3. E você contando ali, né? Pô, faltam 2. Falta 1 ano, último semestre. Né, Isabela? Último semestre. E você fica ali, meu Deus, está acabando, está acabando. Você imagina Jesus nesse lance aí. Eu quero que você se coloque no lugar de Jesus. Esperando a hora de começar o jogo, dar o pontapé inicial. E quando chega a hora do jogo, ele mesmo resiste. Que ele fala para a mãe dele, que ela fala assim, aí, acabou o vinho. Aí ele, o que eu tenho com isso? Que acabou o vinho nessa festa? Chegou minha hora não, mulher. Ele fala assim mesmo. E aí ela, beleza, faz tudo que ele mandar. Ou seja, demorou, mas chegou o momento de começar o jogo. E esse jogo durou 3 anos. E durante esses 3 anos, ele se dedicou, cara, foi cansativo, foi exaustivo, foi intenso. Ele se entregou completamente. Ele acordava de madrugada, ele orava de madrugada, de manhã ele ensinava, curava ao longo do dia, discipulava, e no fim da tarde ele tirava onda e ficava tirando onda com a cara dos religiosos. Ficava confrontando o hobby dele, né? Depois, assim, o happy hour de Jesus era confrontar religioso. Beleza. E à noite tinha reuniões, às vezes, andando o dia inteiro, viajando de um lugar para outro, e alguém perguntou, e que hora que ele descansava, que hora que ele dormia? Ele dormia na tempestade. A vida de Jesus foi muito intensa durante 3 anos, e isso tudo ele estava discipulando e treinando gente. Cara, nós temos aqui, essa noite, uma quantidade de pessoas. Vocês acham que Jesus poderia discipular essa quantidade de pessoas? Você acha que Jesus hoje poderia ter uma igreja com 1.000 membros, 2.000 membros? Mas sabe o que ele escolheu? Ele escolheu 12. Caraca. Sabe por quê? Porque qualidade é mais importante do que quantidade. Ele falou, cara, eu vou investir em 12 pessoas. 12. E vou dar tudo para esses 12. E aí ele dá tudo durante 3 anos, não é 3 meses, não é 3 horas. Às vezes você dedica 3 horas para aconselhar uma pessoa, a pessoa faz outra coisa e você já fica frustrado. Pô, gastei 3 horas ensinando um cara a fazer esse negócio no meu trabalho, o cara não aprendeu. Às vezes você não quer nem repetir uma frase que não demorou 30 segundos para falar. Fala de novo. Ah, não, já falei, não vou falar de novo não. Jesus ficou 3 anos, cara. 3 anos, você está me entendendo? 3 anos. E depois de 3 anos, esses caras pegam, viram as costas, andam 140 quilômetros, vão para uma porcaria de uma praia, entram num barco para pescar, ainda volta sem nada. O que esses caras mereciam?
Antes da gente responder essa pergunta, deixa eu te dar mais ou menos um background aqui. Deixa eu estabelecer alguns parâmetros. Beleza? Vamos lá. Vieram algumas pessoas criticando Jesus, resistindo. E aí chegou Tiago e João e falaram assim: mestre, aí, esses caras estão enchendo o saco. Quer que manda cair raio do céu para consumir eles? Não, fica tranquilo. Outra coisa, mestre, tem uns caras pregando aí, falando as mesmas coisas que você está falando. Proíbe eles lá. Tipo, dá uma chamada, paga geral para eles lá. Aí ele falou assim: não, quem não está espalhando está juntando. E aí, beleza? Estamos traçando alguns parâmetros. E aí chega um cara que estava no exercício da sua profissão, cumprindo ordens para levar Jesus ao sinédrio. E aí chega Pedro, olha o parâmetro dele, pega a espada e arrancou a orelha. O que o cara está fazendo de errado? O cara estava no exercício da sua profissão, obedecendo ordens para conduzir Jesus lá. Sendo que esse projeto já estava na eternidade. E Jesus já tinha anunciado que isso ia acontecer para os discípulos. Os discípulos estavam conscientes de que isso ia acontecer naquela noite. Vocês estão me acompanhando? Mas qual era o parâmetro de Pedro? Passa a espada na orelha do cara. Beleza. Você vai se lembrar que Pedro, na ocasião da morte de Jesus, ele negou a Jesus. Sim. Perguntaram para ele: você não é aquele que estava junto com Jesus? Aí ele disse: não sou eu não. Aí o galo cantou, ele se ligou que ele tinha negado Jesus. Jesus tinha anunciado isso para ele. Não é isso? Pedro negou a Jesus. Pedro era discípulo? Pedro disse nesse momento que ele era discípulo? Qual o nome disso? Mentira. O nome disso é mentira. Beleza? Esse mesmo Pedro que negou a Jesus, foi o mesmo Pedro que mentiu. Foi o mesmo Pedro que lá em Atos dos Apóstolos, após a descida do Espírito Santo, eles testemunharam, 3.000 pessoas se converteram. E as pessoas vinham trazer suas ofertas aos pés do sacerdote. E aí veio um cara, entregou um terreno. E ele mentiu sobre o valor do terreno. E o que aconteceu com o nome desse cara? Ananias e Safira, num casal. O que aconteceu com eles? Morreram fulminados. Minha gente, o que Pedro merecia? Um cara que andou 3 anos com Jesus. Ananias e Safira estavam chegando na história agora. Se um cara que andou 3 anos com Jesus, o que ele merecia? Negou Jesus, foi 140 quilômetros antes, voltou para a velha vida, fedendo a peixe, e ainda influenciou pessoas para fazer a mesma coisa. O que esse cara merecia? Se eles fossem tratados sobre a mesma medida que eles tratavam uns aos outros, ele estava dentro d'água, meu irmão. E Jesus disse: com a medida que medirdes, vocês serão medidos. O que era para acontecer com Pedro? E aí, Jesus chega e fala assim: eles estão lá, vou lá encontrá-los. Ele chegou de mansinho. Primeira coisa que Jesus fala: cara, alguém fez alguma coisa errada com você. Qual a primeira coisa que você vai fazer? Quando você está contrariado, quando alguém, meu irmão, furou com você, quando alguém errou com você, quando alguém não correspondeu às suas expectativas, quando alguém não conduziu com seriedade o investimento que dedicou a você. Sabe o que Jesus fez? Sabe qual foi a primeira coisa que Jesus falou? Ele disse o seguinte: aí, vocês têm alguma coisa para comer aí? Vão comer uma parada? Aí eles: pô, a gente não tem nada não, a gente não pegou nada não, ficamos a noite toda aí, pegamos nada. Ele: então volta lá, joga do outro lado, rapidinho, e vê o que você consegue lá. Aí ele voltou, jogou, e eles encheram o barco, e o barco estava tão cheio que o barco ia afundar. E aí, de repente, caiu a ficha. É Jesus, é o mestre,
É ele na praia. Na mesma hora ele botou a roupa, porque ele estava despido, mergulhou, saiu na praia lá. Quando chegou na praia, sabe o que Jesus fez? Sabe o que Jesus estava fazendo? Ele estava com a fogueira acesa e já assando um pão e um peixe ali, cara. E os caras chegando com mais peixe. E Jesus, vamos trocar uma ideia. A Bíblia diz que depois que eles se fartaram, Jesus chegou e falou assim, olha a maneira de Jesus lidar com uma frustração, com um problema, com uma correção. Depois que eles chegaram ali, depois se fartaram, Jesus, Pedro, vem cá. Bom, vamos ler o texto, vamos lá? Os outros disseram, vamos com você. João, capítulo 21. Eles entraram no barco, mas não pegaram nada naquela noite. Quando o sol surgiu, Jesus já estava em pé na praia, mas eles não o reconheceram. Jesus disse, paz seja com vocês. Tem alguma coisa para comer aí? Eles responderam, não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vejam o que acontece. Eles fizeram o que ele disse e de repente havia tantos peixes na rede que eles não conseguiam nem puxá-la. Então o discípulo que Jesus amava disse, Pedro, és o Senhor. Não. O discípulo que Jesus amava disse, é o Senhor. João disse a Pedro, é o Senhor. Quem tem intimidade vai sempre reconhecer Jesus. Fica com essa aí. Quando Simão Pedro percebeu que era o Senhor, vestiu sua roupa, estava despido e pulou no mar. Os outros discípulos vieram de barco, pois não estavam muito longe da praia. E aí Jesus chega e pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Eles, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Ele se entristeceu e falou, pô, você sabe que eu te amo. Primeira coisa que eu quero ressaltar aqui. Jesus chamou Pedro pelo nome, ele chamou Simão Barjonas. Ele chamou Pedro pelo nome e pelo sobrenome, que era o nome do seu pai, Jonas. Barjonas, filho de Jonas. Sabe o que isso quer dizer? Jesus te chama pela sua identidade. Sabe qual a maneira de Jesus lidar com o seu erro essa noite? Com o seu fracasso? Com as suas faltas e deficiências em contribuir para o corpo de Cristo? Ele te chama pelo teu nome. Ele te chama pela sua identidade. Ele não chama pela sua atividade. Ele chama pela sua identidade. Ele não te chama pelo que você fez. Ele te chama por quem você é. Jesus não está preocupado com o que você faz. Ele está preocupado com quem você é. Ele não está preocupado em conduzir você a um formato, frutificar como todo mundo e se manter dentro de um padrão. Ele está preocupado em gerar Cristo dentro de você. Ele está preocupado em suscitar a sua real identidade. Ele chama pelo nome. E a segunda coisa que ele faz é perguntar, você me ama? Você me ama? Suas ações estão me dizendo outra coisa. Que mensagem você está me transmitindo? Pedro, que mensagem você está me transmitindo? Você me ama? Pergunta isso 3 vezes. Há quem diga que ele perguntou 3 vezes porque Pedro negou 3 vezes. Isso não está escrito na Bíblia. Que Pedro negou 3 vezes Jesus. Não está escrito. Está escrito que ele negou. E aí as pessoas falam, é 3 vezes porque ele se arrependeu 3 vezes, Jesus deu oportunidade. É bonito, mas não é verdade. E aí o que acontece? Por que 3 vezes? No original é o seguinte. Olha que coisa linda, eu chorei com isso, cara. Olha como é que está no original. Está escrito o seguinte. Pedro, tu me ágape? Pedro, tu me amas com amor sacrificial? Pedro responde, não, eu te amo como amigo. Não, eu te amo como amigo. Pedro, você me ama a ponto de sacrificar por mim? Não, eu te amo como amigo. E aí, na terceira vez que Jesus pergunta, ele muda a pergunta. Ele muda a palavra que ele usa para amor. Ele usa a palavra filéu, amizade, amor de amigo, por afinidade, por afeição. E aí, Jesus não continua insistindo na palavra ágape. Jesus se rebaixa mais uma vez. A Bíblia fala que ele antes mesmo não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou, tomou a forma de homem. Se esvaziou da sua glória. Jesus desceu
para falar na nossa língua, para sentir o que a gente sente, para se identificar conosco, para a gente conseguir compreender. E naquele momento com Pedro, ele desce mais um degrau. E ele fala, tá bom, você não está pronto para esse amor? Eu vou falar na sua língua então, do jeito que você entende. Você me ama como amigo, Pedro? Aí ele falou assim, eu te amo. Ele respondeu, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Jesus perguntou sobre o amor de Pedro. Ele se identificou com Pedro. E quando ele estabeleceu essa conexão com Pedro, de coração para coração, ele propôs, apacenta minhas ovelhas. Que mensagem Jesus estava transmitindo? O que ele espera de nós? O que Jesus espera de mim? O que Jesus espera de você? 2 coisas. Faz o número 2 para mim aí. 2 coisas. 2 coisas Jesus espera de mim e de você. Ele nos relembra a nossa identidade. Primeira coisa, que Deus espera de você, amor. Segunda coisa que Deus espera de você, compromisso. Agora olha que interessante. 3 vezes ele pergunta, comunica que ele deseja, que ele espera de você amor. Mas uma vez ele comunica que ele espera compromisso. Sabe por quê? Porque compromisso é a resposta natural de quem ama. Se a fé é comprovada pelas obras, o amor é comprovado pelo compromisso. Capítulo 20 do livro de João. Jesus aparece para Tomé. E Tomé não tem tanta intimidade com Jesus para reconhecê-lo, reconhecer sua voz. Você vai se lembrar que quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que ele está é com Maria, a pecadora, no jardim. A pedra moveu, Jesus ressuscitou, e a primeira pessoa que ele encontra é Maria. Na verdade, Maria o encontrou, né? Maria estava ali chorando, estava ali. O amor despertou um compromisso de Maria para que ela estivesse ali. Não é a mãe de Jesus, Maria Madalena, mulher pecadora. E ela estava ali. E ela viu uma pessoa que não se parecia com quem ela conhecia. Mas ela ouviu a voz e ela reconheceu. Tomé não tinha o mesmo nível de intimidade. Jesus apareceu de uma maneira diferente, mas Tomé não reconheceu pela voz. E aí Jesus falou assim, sou eu. A ele, não é não. Sou eu, não é não. Aí ele fala, olha as minhas mãos, olha o meu lado, vem cá ver. Sabe o que Jesus está fazendo? Mais uma vez, ele se rebaixa, ele diminui, ele vem até nós, e ele te dá tudo o que você precisa para você reconhecê-lo. Jesus faz tudo o que você precisa, Jesus vai até você, Jesus fala na sua língua, Jesus chega do jeito que você vai compreender, Ele dá tudo o que você precisa, e Ele diz em seguida, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Sabe o que eu vejo isso? Eu vejo um coração de amor tão forte de Jesus, que na verdade ele não estava exigindo amor, ele estava demonstrando amor. Quando ele questionou Pedro, Pedro, tu me amas? Ele não estava questionando a natureza do amor de Pedro. Ele estava ajudando Pedro a perceber o amor, a entender o amor, a receber amor. Isso quer dizer para mim e para você que Jesus está disposto a ir onde for necessário para que você responda a Ele. E o que Ele espera de nós? Qual a mensagem dEle? Amor e compromisso. O que Deus espera de mim é amor e compromisso. O que Deus espera de você, individualmente, é amor e compromisso. O que Deus espera dessa igreja é amor e compromisso. Nós somos 138 pessoas. O que Deus espera de cada um de nós, amor e compromisso. Amor pelo rei e compromisso com o reino. Repita comigo. Amor pelo rei e compromisso com o reino. E como nós servimos o reino? Através da igreja local.
Se Jesus está edificando a igreja local, se Ele que está posicionando, reunindo pessoas, fazendo esse agrupamento, se é o Espírito que acrescenta os que vão sendo salvos diariamente à nossa família, se ele está edificando a igreja, quem está construindo o reino? Você já nos viu falar que a maneira principal que o reino é anunciado e revelado é através de nossas declarações, mas não através de palavras, porque o reino não consiste em palavras de persuasão, mas em demonstrações de poder. Nós anunciamos com a nossa palavra o que nós cremos. Cri, por isso falei. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Cri, por isso falei. Então, porque eu creio, eu anuncio. Então, não adianta anunciar sem fé. Anunciar sem fé são palavras de persuasão. Se eu anuncio com fé, eu manifesto o sobrenatural. Eu manifesto o reino. Se você hoje olha para a nossa igreja e você vê uma deficiência, essa responsabilidade não é minha. Essa responsabilidade é nossa. Se você olha para a estrutura desse prédio e você vê alguma coisa deficiente, essa responsabilidade não é minha. Essa responsabilidade é nossa. Se você vê um lixo no chão, não espere que eu vá catar o lixo. Essa responsabilidade é nossa. Porque isso aqui não é a minha empresa. Isso aqui não é o meu negócio. Isso aqui não é ideia minha. Isso aqui não é o meu empreendimento. Isso aqui é reino de Deus. Isso aqui é a família de Deus, onde filhos se reúnem para se inspirar, para se edificar, para se confortarem uns aos outros, para consolarem uns aos outros, para empoderar uns aos outros. Nós estamos aqui para nos preparar para o desafio de juntos construirmos o reino nesta cidade. Essa aqui é apenas a base de operações, onde nós aprendemos. Sabe qual é o meu papel? Hoje eu sirvo a igreja. Eu sirvo. Sirvo aonde? Onde eu vejo necessidade, onde eu sei que eu sinto que eu posso. E no que eu não sei fazer, eu peço ajuda. A questão é que tem muita gente entrando aqui querendo ser abençoada, mas o desafio é ser um abençoador. Amor ao rei, compromisso com o reino. Amor ao rei, compromisso com o reino. Volto a dizer, se a fé é comprovada pelas obras, o nosso amor é comprovado pelo compromisso. Hoje é a noite que você está ouvindo a voz de Jesus. E não é uma voz dura, não é uma voz de repreensão. A voz que você está ouvindo é Jesus se rebaixando a você, para que você ouça de uma maneira que você entenda. De que você tenha acesso. De forma que ninguém saia daqui dizendo, não entendi. Eu estou buscando ser profundo como mestre, mas simples de forma que até que minha filha entenda. Uma frase da minha esposa que diz, se o evangelho de Deus anunciado não for simples o suficiente para uma criança entender, então o que está sendo anunciado não é o reino de Deus. Porque delas é o reino. Qual é o seu lugar? Qual é a sua contribuição para a nossa geração? Qual é o que Deus quer fazer na nossa geração através de você? O que Deus quer fazer nessa cidade através de você? Não se isente do seu compromisso. Se você é filho, se você diz que crê, Tiago diz, se você diz que crê, cadê as suas obras? Está escrito lá assim, me mostra as suas obras. Não me diga que crê, me mostra as suas obras.